E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e vamos de volta ao túnel do tempo da música cristã brasileira. E para isso eu tenho a honra de ter mais uma vez a galera do Apenas Música, Alisson Góes, David Ramon, e ainda tem um convidado ilustre aqui, que é o Guilherme Abreu, que é o cara que influenciou o David, não é não, Guilherme? É isso aí, Guilherme, a responsa. Pois é, gente. Aí a gente vai falar sobre qual é a década mesmo, David? Isso aí, Ediel, e aí, galera do Cuscuzcast. Prazer de novo estar aqui com vocês, aí no Apenas Música, eu, o Alisson e o Guilherme. A gente vai falar hoje de década de 70. Vamos tentar fazer um briefing aí de tudo que aconteceu de bom na música cristã no Brasil nessa época, né? No último programa, a gente falou um pouco, traçou uma trajetória aí do início de tudo, né? Na década de 40, quando começaram a surgir os primeiros trabalhos mesmo gravados, os primeiros compactos lá, Luiz Carvalho, Feliciano Amaral e Companhia Limitada. E agora a gente entra na década de 70, e aí eu trouxe o Guilherme Abreu. O Guilherme é um grande amigo aí de infância, cresceu com, na verdade eu cresci com ele, né? Lá na minha rua, vizinho de porta praticamente, me deu aula de violão, me influenciou muito positivamente aí na descoberta de novos nomes, né, de música cristã, principalmente música cristã brasileira. Foi com ele aí que eu conheci João Alexandre, Stênio, Silvestre, conheci o Som do Céu, aí daí pra frente não tem volta mais, né, cara? Você conhece os primeiros ali, tu vai andando. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar aí pra vocês. E também tem o Alisson, que é o nosso companheiro de caminhada aí do Apenas Música, daqui a pouco ele vai dar uma boa noite para todo mundo. Nível alto aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Né? Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu sou professor de geografia, músico e cristão presbiteriano atualmente. E meu hobby é pesquisar sobre a história da música, então eu já faço isso já há um bom tempo. Não vou falar os anos não para não entregar a idade, mas já tem um bom tempo aí que eu gosto de pesquisar as antiguidades da música aí. Não sei tudo não, já tô avisando que eu não sei tudo porque é muita coisa e a gente acaba se perdendo aí porque é muita informação, mas devagarzinho a gente chega lá. Verdade, é interessante que o que o Guilherme falou, gente, é porque é tanta música. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que a gente decidiu nessa semana praticamente, né, os meninos aí, né, e aí a gente falando do tanto de coisa que tinha ali, a gente ia fazer inicialmente o programa falando sobre década de 70 e 80. Uhum. E de repente, velho, David chega pra mim e diz, cara, a gente pode fazer essa década de 70 porque já é muita coisa, e realmente é muita coisa boa. A gente observa a evolução da música cristã, assim, absurda. Não que a outra, que a gente falou no mês passado, foi ruim. Não, foi muito bom, sim. Entendeu? Mas a gente já começa a ver várias linhas, né? Começa a ter várias ramificações. Isso é muito interessante. Eu não vou dar mais spoiler, não. Tá? Eu quero só avisar uma coisa para vocês. A gente não está com a parte dos nossos mantenedores, né? A gente já falou, já vem falando isso nos últimos meses, entendendo o momento que a gente está, né? Mas, se você deseja ser mantenedor, mesmo assim, você pode falar com a gente no nosso Instagram, no direct, Cuscuzcast, e também no nosso e-mail, cuscuzcast@gmail.com, tá certo? Mas aí, enquanto isso, a gente indica para que você cuide da vida de outras pessoas, abençoe. Tem muita gente aí que está quebrada não só de grana, tá quebrada também mentalmente, psicologicamente, espiritualmente. Eu acho que é a hora de você ser igreja, né, e derramar o amor de Deus mesmo na vida dessa galera, velho. Então eu quero estimular vocês a isso. Olha, eu só faltei perguntar uma coisa. David ou Alisson, vocês falaram no último encontro qual era a igreja que vocês faziam parte? Não, acredito que acabou a gente não comentando sobre isso, né? Falaram não. Qual é a igreja que vocês fazem parte? Pois é, eu faço parte da Igreja Batista Missionária Palavra Viva, nome gigante para a igreja, pode chamar de IBMPV, que atende. Fica aqui em Recife, né? Fica na Avenida Caxangá. E aí eu estou numa caminhada de alguns poucos anos de lá, mas tem sido bastante proveitoso.
Massa, show de bola, cara. Legal. Eu sou da Igreja Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular, e muito conhecida no Brasil inteiro, por vários motivos, que não vem ao caso. Mas meu pai é pastor da igreja, né? Então eu nasci já num berço evangélico. Meu pai, minha mãe tem um ministério lá na igreja. E eu tô lá também com eles ajudando. Ajudo lá no Ministério de Ensino, Escola Bíblica. É uma igreja pentecostal, né? Como vocês sabem. Mas a igreja quadrangular, ela tem assim uma particularidade em relação às outras denominações, que é uma igreja que não tem muito como se diz, um padrão em relação à denominação. Então, se você vai numa igreja quadrangular num bairro, às vezes no mesmo bairro tem uma outra igreja quadrangular que não parece ser quadrangular também. Depende muito da pegada do pastor ali. É diferente, por exemplo, das presbiterianas, dos batistas, que já tem um padrão. Até a teologia da igreja vem, né, tem um padrão assim. A quadrangular é um pouquinho diferente nisso. E a gente está lá, trabalhando, a igreja fica no bairro de Nova Contagem, na cidade de Contagem, aqui em Minas Gerais. Uma galera muito massa lá, a gente já tá lá há mais de 25 anos. Já lá no ministério lá, firmes e fortes lá. Massa, eu quero desejar um abraço aí para as 3 igrejas representadas. E aí, lembrando, né, no último mês a gente falou sobre as décadas de 40, 50, 60, o quanto foi importante. Veio Luiz de Carvalho, veio... rapaz, agora eu esqueci o Feliciano Amaral, nossa. Feliciano Amaral. Não dá para esquecer. Vieram esses caras aí e outros, e a gente entendeu ali como foram importantes, né? O Vencedores por Cristo, gente, que eu não sabia que tinha começado no final ali da década de 60. E aí a gente vai ver justamente uma década que foi muitíssimo importante para o Vencedores por Cristo. Mas vou deixando com vocês, eu queria saber assim de vocês, qual o contexto do mundo nos anos 70? O bicho estava pegando, hein? Prepara, velho, porque o mundo tá um caos para variar, né? Não tão diferente dos dias de hoje. Mas é interessante a gente perceber que na caminhada, falamos de 3 décadas, né? Foi muita coisa que aconteceu, mas a gente termina dentro daquele contexto de polaridade entre o socialismo, né, o comunismo e capitalismo e todas aquelas tretas que estavam acontecendo, não só por ideais econômicos, mas cosmovisões, vamos assim dizer, né? São visões de sociedade, planos de sociedade completamente distintos um do outro, que acabavam desembocando em conflitos, guerras e assim vai. Então, naquele contexto, era inevitável que a cultura ela também refletisse esse caos, refletisse toda essa desordem, toda essa transformação que estava acontecendo. E nos anos 70 vai se aprofundando esse processo, né? A gente tem essas transformações políticas e culturais acontecendo de forma muito intensa. Movimentos como o movimento punk, os próprios metaleiros surgem nessa época, os hippies, que aí você vê 2 grupos totalmente distintos, né? De um lado, o hippie pregando pacifismo e todo aquele processo de uma mentalidade aberta, e já os punks, a galera do metal, já é o combate, é o confronto, é a guerrilha e assim vai. Ao mesmo tempo a gente tem uma transformação do rock progressivo de uma forma emblemática, grandes nomes como Pink Floyd, Led Zeppelin, né, Black Sabbath, Sex Pistols, The Clash, Ramones, toda uma galera imagina toda essa galera fazendo barulho em uma década, né? Então é muita gente falando, é muita gente sendo voz de uma juventude que não estava nada satisfeita com o rumo que as coisas estavam tomando, seja política, seja econômica. Então, as pessoas usam a banda, as músicas, a cultura como um grande megafone para falar de todo esse desconforto, né? De ver discotecas, David Bowie, porque a grande transgressão é o camaleão da música, né? A liberdade de expressão sendo materializada ali pela indefinição de sexualidade, de todas as coisas. Então, a música ela acaba sendo esse porta-voz para dar vazão a tudo aquilo que estava sendo muito reprimido, que estava entrando em conflito, e as pessoas elas começam a falar, querer ter outros tipos de expressões. Isso é muito importante dentro do contexto, porque de alguma forma isso vai refletir na igreja, né? Do outro lado, a gente também tem o cinema, que tem filmes clássicos como Star Wars, Star Trek, também fazendo uma nova forma de
entender a cultura, né, através da ficção científica. Então, todo aquele movimento da corrida espacial, a gente está dentro desse contexto, né, que não é somente a diversão, mas ali também tem uma questão de, como pode se falar, de pioneirismo, né, de estar à frente do seu tempo, de ser o vanguardista, né. Então, eu estou levando os meus princípios à frente. Só que tem um detalhe muito importante que os anos 70 eles é considerado como a década das grandes ditaduras, especificamente na América Latina. Então a gente não está falando só de música e etc. Está falando de problemas políticos seríssimos, né? Chile, Paraguai, Brasil, Bolívia, Equador, Uruguai, Argentina. Praticamente toda a América Latina está dentro de um regime militar. E a gente sabe, né, enfim, questões à parte de perspectivas. É um regime político que ele é complicado, né? A gente não pode nem falar assim um regime político, né? Porque tem umas perspectivas bem diferenciadas. Mas dentro do Brasil, quando a gente pega esse recorte da ditadura, o Brasil está passando pela ditadura militar, mas ao mesmo tempo que a gente vê cenas como o AI-5, né? Com a censura falando extremamente alto, a tortura, a luta armada, todo desse regime ditatorial, temos ao mesmo tempo um Brasil fascinado com a Copa de 70, com todos os seus ídolos, com toda a sua cultura brasileira sendo vendida e exportada para o mundo. A gente tem a classe média se fortalecendo nesse período. Tem o suposto milagre econômico, né, que é o aumento do consumo. Então as pessoas elas começam a adquirir bens e tem todo um estilo de vida diferenciado. Só que esse milagre econômico foi uma grande bolha que, década após, vai começar a trazer suas consequências. E aí, dentro do Brasil, as pessoas começam a uma cena que não é muito diferente do hoje, né? Que é a polarização daqueles que apoiam a ditadura e aqueles que combatem essa questão. Então, o lema do Brasil, ame ou deixe-o, que a gente acaba vendo hoje, em pleno 2020, na década de 70 era o grande lema, né, que estava sendo estampado em vários cantos. E no Brasil, da mesma forma como no mundo, várias bandas, vários artistas estavam usando a música como uma forma de expressar todo esse incômodo. Aqui a gente tem Novos Baianos, tem Belchior, Gonzaguinha, Djavan, Ivan Lins, são grandes nomes que estão lá falando, seja de uma forma extremamente poética, seja às vezes de uma forma mais agressiva, mais escrachada, mais direta, mas também estão falando sobre esse descontentamento de como o mundo está levando, de como as coisas estão acontecendo. E aí é que entra, dentro de um contexto que é de tanto fervor, né, de visões de mundo, de perspectivas, de vozes, como é que a igreja cristã, a igreja evangélica está no meio disso tudo? É importante a gente sacar que no final da década de 60, a igreja ela vai gradativamente perdendo a influência dela como a organizadora da vida social, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, porque começa a indústria cultural, as pessoas terem acesso à rádio, que era o grande veículo, né, de expressão para isso. Mesmo o acesso ainda sendo difícil, mas o cinema, as revistas e todas as questões cada vez mais penetravam dentro da realidade brasileira, e isso vai fazendo com que outras vozes, além da igreja, influenciem no modo das pessoas serem. Então, isso para a igreja era algo inédito, de alguma forma, porque ela não estava preparada diante de o quê? Um jovem que curte Ramones, um jovem que está com a camisa de Pink Floyd, inclusive, né, Guilherme? Então, como é que a igreja vai se portar diante de um jovem que está tendo um contato com esse tipo de cultura? O que é que ela tem a falar? E aí o que acontece? Nesse momento que a igreja uma grande parte da igreja vai negando seu envolvimento com o mundo em nome da pureza moral. É a igreja dos jovens que não bebem, jovens não, os cristãos de uma forma geral, que não bebem, não fumam, não fazem nada, que não acessam cinema, que não acessam TV, porque todas essas coisas acabam distanciando o fiel de Deus. Então, vamos criando uma bolha, mas uma bolha de proteção, de preservação contra todo esse caos, todo o Sex Pistols, de Led Zeppelin e seja lá o que for, está gritando aí por fora. Vamos nos fechar
para que a gente tenha essa pureza do evangelho, essa pureza moral que era muito importante. Só que é importante também a gente entender que, como foi dito, o Brasil está passando por uma ditadura militar. E a igreja cristã, como é que ela vai se posicionar a isso? Isso é um tema muito delicado, que até hoje rende inúmeras discussões, mas é necessário que a gente entenda que, olhando de 2020 para trás, muita água passou por debaixo dessa ponte. Então, temos uma facilidade, pelo distanciamento histórico, de avaliar e fazer alguns julgamentos. Contudo, se a gente for mergulhar e fazer um processo mais empático dentro do período, vamos ver que a igreja evangélica, assim como a igreja católica, parte dela apoia a ditadura e parte tem os seus questionamentos contra a ditadura. Igrejas como Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista, acabam apoiando. Isso não é bem importante deixar muito claro que ele não está falando de toda a igreja presbiteriana, de todos os metodistas, de todos os assembleanos. Não é bem assim. Não vamos generalizar o processo. Mas, de forma expressiva, denominações como essas, elas acabaram apoiando a ditadura militar, e os historiadores acabam vendo pela vontade de exercer uma influência na sociedade, já que ela estava perdendo. Então eu vou me juntar com os políticos, com aqueles que estão no poder, para que eu possa ter apoio para a expansão da evangelização, que era aquilo que a gente tinha comentado no programa anterior. Então eu vou me juntar com quem está no poder para poder ter privilégios para propagar a mensagem do evangelho. E isso também tem a questão do próprio catolicismo, que o catolicismo, como por exemplo a teologia da libertação e tudo isso, vai se opor à ditadura militar. Então a igreja evangélica, ela diz, para se opor ao catolicismo, vou apoiar a ditadura. E aí essa questão do não ecumenismo, né? Então, que a gente ainda vê muito forte hoje, porque vê que a ideia de ser ecumenista é uma ideia comunista, é uma influência da doutrina norte-americana, das igrejas, que não apoiam essa questão do envolvimento de protestantes e católicos, seja ele qual for, mesmo dentro de um contexto ditatorial. É importante dizer que não somos iguais a eles. Então, para fazer essa oposição, acabamos apoiando a ditadura. Só que isso não é algo homogêneo, né? Está falando de diversas perspectivas, mas de uma forma significativa a igreja evangélica ela apoia. A teologia da libertação, como foi dito, o evangelho social, dando esse foco na emancipação e libertação do oprimido, né? Com aquela pessoa, o oprimido como eu tenho consciência de quem eu sou e por isso eu quero alterar, eu quero mudar a minha realidade. Então, isso eu estou falando de uma forma bem geral mesmo, sobre uma ideia da teologia da libertação e desse evangelho social. Mas isso é discutido tanto quanto por evangélicos como por católicos, dessa visão teológica, por causa da influência marxista. Então, enquanto os cristãos abraçam isso e entendem esse evangelho que influencia a cultura, que está no meio da cultura, que também se deixa ser tocado por essa cultura ou por essa intervenção social, outros não. E isso aí é marxista, isso é muito marxista, isso é comunista, então a gente tem que se fechar. Então, uns vão para um extremo, outros vão para o outro lado, e acontece todo esse movimento. Para aqueles que vão para um outro lado sem se apoiar a ditadura militar, a gente vê movimentos para-eclesiásticos crescendo no Brasil, né? Como a Mocidade para Cristo, Palavra da Vida, Jovens da Verdade. São movimentos que acontecem nesse período, que vão tentar um outro caminho, um caminho alternativo no diálogo com a sociedade, diálogo com a cultura. Isso é influência do Jesus Movement, que está acontecendo lá nos Estados Unidos, isso na década de 70, e vai influenciar esse processo. Dentro desses movimentos para-eclesiásticos, vão vir Vencedores por Cristo, Comunidade S8, Grupo L, e assim vai, um monte de gente que acaba atuando de forma muito significativa por essa visão diferenciada, vamos assim dizer, de perceber o Evangelho e sua atuação social e cultural. Eu acho, Alisson, só fazendo
um breve comentário aqui a tudo que você está falando, em relação ao Jesus Movement, né? Que eu acho que é importante falar um pouco dele, apesar de que a gente não está aqui para falar de música internacional, de modo geral. Mas o que foi o Jesus Movement? Ele é aquele movimento que surge lá nos Estados Unidos, na década de 70 também, meio que como um movimento de contracultura, né? Ao movimento hippie, que já estava forte lá. Então o que acontece? Muitos jovens ali, eles não encontram satisfação, né, completa no movimento hippie, naquele movimento aquele movimento super alternativo, né, como a gente já sabe, e eles acabam não encontrando satisfação mesmo com toda aquela liberdade ou aquela libertinagem. Então eles acabam encontrando Jesus, né, no outro lado, totalmente extremo, e aí eles fundam, né, o Jesus Movement. Então, assim, a história fala de relatos de batismos em massa, né, nas praias da Califórnia, e nessa galera que já vinha, muitos artistas vinham do movimento hippie. Então a gente tem grandes nomes, né, como Keith Green, Phil Keaggy, o Petra, né, enfim, é uma galera muito forte que a gente foi E muito fera. Muito fera, uma galera que influenciou a música aqui dentro também, até hoje, influenciou, o pessoal tá nativo aí até hoje. Então achei interessante a gente pontuar essa questão, porque a partir daí a gente começa a ter também reflexos na forma como a gente vai criar música aqui dentro também, né, anos mais tarde. Não necessariamente talvez na década de 70, mas acho que para 80 para frente a gente vai ser influenciado com um certo delay aí talvez, né, mas a gente vai ter o impacto desse movimento do Jesus Movement lá fora. Exatamente. E o que acontece é que a gente precisa sempre ficar olhando para o contexto, né? De por que esses movimentos eles aconteceram, né? Porque se a gente vai olhando aqui para o Brasil, esses movimentos para-eclesiásticos eles vão ganhando força porque a gente tem uma juventude, por exemplo, que está mais voltado para os novos baianos e etc. E todo esse movimento cultural e político, né? Musical do Brasil. Então, para não se envolver com essa galera, então vamos criar nossos movimentos, vamos assim dizer, alternativos, né? Então, essas bandas eles vão incorporando elementos da cultura que é muito nítido, né? A gente tava, quando foi fazer a compilação dos artistas, a gente disse, oxe, isso daqui parece com fulano, isso aqui é Queen, isso aqui parece com o Pink Floyd, isso aqui... Porque era o acesso que as pessoas tinham na época, né? E isso vai, de alguma forma, se aproximar com a linguagem dos jovens, mas dentro daquela perspectiva da evangelização, que a gente comentou muito no programa passado. Daí, essa visão sacralizada da música e a secularização que aconteceu dentro desse processo é muito importante, porque uma parte da igreja vai lá se fechar dentro dos corinhos, do inário e de toda aquela liturgia que reverbera a cultura europeia ou até norte-americana, e já uma outra vai se abrindo mais, dialogando com esse processo, tendo uma grande influência o mercado radiofônico, né, que é a propagação da fé para as massas. Então a gente tem uma música que é um ponto de vista como sacralizada, que é aquilo que é cantado na igreja, mas os movimentos para-eclesiásticos colocam uma música mais secularizada, vamos assim dizer, né? Até mesmo porque nessa década surge uma grande gravadora, né, que até hoje é conhecida, que é a Bom Pastor, que ela não tinha nenhuma ligação necessariamente com denominações, por isso eram mais leigos que produziam música. Então acaba que nesse momento a Bom Pastor são músicas secularizadas, digamos assim dizer, que vão tomando expressão e vão ganhando visibilidade por causa desse mercado radiofônico que está crescendo no Brasil nesse período, e a igreja ela vai se aproveitando e vai usando para isso. Então, dentro desse contexto polarizado e que uma parte da igreja se fecha dentro dos seus rituais e uma outra parte que tenta se abrir e dialogar com a cultura, obviamente, dentro da própria igreja há um racha dessas perspectivas, né? Então, alguns se aproximam, mas a maioria se distanciam uns dos outros por isso. Então, vários artistas que a gente vai falar daqui por diante, eles vão representar de alguma forma esses dois lados da música cristã na década de 70. Tá, ainda sobre a Bom Pastor, é interessante porque, fazendo um link com o último programa que a gente fez sobre música, o Luiz de Carvalho, cara, deixa eu ver aqui qual o ano que foi. Foi em
em meados da década de 50 ali, na verdade, do meados para o final da década de 50, ele fundou a gravadora Boas Novas, né? E mais tarde a Bom Pastor adquire a Boas Novas também. Então quando você citou aí, né? Achei interessante falar isso, porque é um link interessante aí com o Luiz de Carvalho. A Bom Pastor era do Elias de Carvalho, que é filho do Luiz de Carvalho. Aí foi uma maneira que eles tiveram de integrar as duas gravadoras, entendeu? Ah, saquei. Então, na verdade, o Luiz... aí não, velho. O Luiz de Carvalho, então, ele funda a Boas Novas, e aí a Bom Pastor é do filho do Luiz de Carvalho, é isso? Filho do Luiz de Carvalho, ele chama Elias de Carvalho. Ah, entendi. Então aí depois ele funde as duas, né? Ele comprou o material fonográfico que era do pai dele, da gravadora. Mas porque na Boas Novas o carro-chefe que vendia era o Luiz de Carvalho, né? Uhum. Que tinha bastante coisa, né? Isso. Interessante, com certeza. Agora você vê, né? A gente acha que a coisa tá desconexa, né? Não, ali era uma galera, aqui é outra. Mudaram-se as gerações, então não tem ligação nenhuma. Tem ligação total, velho. Né? Muito interessante, né? Como a coisa vai andando assim. É massa ouvir isso. É massa. Alisson, tu tem mais algumas coisas a falar, né, sobre a questão do contexto? Não, por mim tá tranquilo. Aí, a partir daí é tocar com os artistas para poder representar um pouco desse movimento dicotômico aí da igreja. Verdade. É interessante também o que sempre o Alisson, né? No outro programa também o Alisson fez essa observação, aqui também, e a gente observa como os fatos nacionais e internacionais, elas influenciam a igreja, né? E as manifestações artísticas de dentro da igreja também, né? Muito interessante, né? A forma como a igreja vê o seu lugar no mundo, né? Como ela também vai mudando com o passar do tempo, né? É muito interessante também isso, né? A gente olha assim as diferenças de hoje, por exemplo, né? E coisas que também continuam sendo iguais, né? Então é muito interessante isso. Eu acho muito legal. Mas vamos lá, vamos para os cantores, bandas, cantoras. Vamos ter cantoras também, olha aí, né? A gente não teve no programa. A gente começa a ver uma evolução aí também. Mas vamos lá. As mulheres começam a aparecer. Então, acho que nesse momento, com todo esse pano de fundo histórico, essa costura toda, né, que a gente fez agora, do cenário político, do que estava acontecendo na igreja, com a chegada aí das gravadoras e tudo, acho que é interessante falar também, né, Guilherme? Talvez você queira comentar um pouco mais sobre a Igreja Cristo Salva, a do tio Cássio lá, que também surge nessa época, né? Ainda nesse contexto aí de igreja. Mas a Igreja Cristo Salva, né, o tio Cássio era um camarada que bebia muito e acabou sendo salvo graças ao testemunho da própria esposa dele. E ele começou a trazer para casa dele grupos de pessoas que a igreja não aceitava, né? Os hippies, os mendigos, os bêbados, né? E isso começou na varanda da casa dele, até que por fim eles começaram como igreja, e dele foi ordenado, e o tio Cássio foi ordenado pastor, e muita gente passou pela igreja do tio Cássio aí nos anos 70 e 80. Inclusive o próprio Janires, que nós vai ser citado aí mais pro final, né? É interessante que eu achava que a igreja do tio Cássio era mais pra cá, bicho. Quando eu vi lá década de 70, eu fiz, caramba, velho. Eu achava que a igreja do tio Cássio, tipo, era 85, 86. Mas não, então é mais antigo que eu imaginava, velho. Não, pra você ter uma ideia, o Janires converteu na igreja do tio Cássio. Isso aí por volta de 75, 76. E dali já começou a evangelizar. Que massa. Janires é um cara que é pouco falado, velho, mas o cara foi importantíssimo pra nossa música, né? Isso. E vamos lá, entrando já nessa janela artística aí que a gente vai falar de agora pro final do programa, acho que o primeiro nome que a gente pode destacar, né, Guilherme, seria o Osés de Paula. O Osés de Paula, ele é um mineiro, ele é da cidade de Muriaé, ele nasceu em 51. Então a gente olha só, no último programa a gente estava falando de décadas de 40, 50 e 60, né? Então a gente tem o Osés de Paula já nascendo em 51
e lançando o seu primeiro trabalho em 69, mas assim, não fez tanto barulho assim. Na verdade, talvez até na década de 70 ele não tenha feito tanto barulho de modo geral, né? Porque o Oséias de Paula tá nativo até hoje, né? Então você vai pegar a discografia dele lá, ele tem trabalhos lançados em 2005, 2011, então ele tá aí, tá ativão. E a gente separou algumas coisas, o Guilherme pode... Você quer falar, Guilherme, sobre o Oséias? Não, só falar uma coisa do Oséias de Paula, não parece muito relevante, mas ele gravou o primeiro disco dele com apenas 18 anos. E na época, já era uma coisa diferente. Como assim? Tipo assim, hoje a gente pensa no Oséias de Paula como um velho, mas ele foi o camarada que começou a botar os jovens para gravar. Uhum. E foi um dos primeiros a colocar guitarra elétrica nos discos também. O pessoal tinha um certo preconceito com o disco Sem Ovelhas de 73. Se você ouvir a música Sem Ovelhas, tem uma guitarrinha lá que o pessoal torcia o nariz para aquela guitarrinha. Cara, vocês lembram porque que no mês passado eu falei de um disco, eu disse, olha, eu queria te lembrar qual era o disco de um cara que tinha uma Bíblia na mão, que meu avô tinha. Era o disco do Oséias de Paula, velho. É o disco que eu entrei no templo, eu fui olhar aqui agora, eu disse, caramba, era esse o disco, velho. Eu achando que era do Luiz de Carvalho. Não, é esse mesmo. Então, o Oséias, ele é muito conhecido aí por toda a igreja no Brasil por conta do clássico Sem Ovelhas, né, de 73. É um álbum, né, de 1973. E a música também, Sem Ovelhas, que dá nome ao álbum. A gente deixou o link dela aí para vocês. Eu acho que na edição vocês vão colocar ela aí um trechinho. Não, a gente vai colocar sim. Vamos colocar agora. É uma música icônica porque, assim, provavelmente quem tá ouvindo aqui já pelo menos fez alguma brincadeira com essa música sem saber que ela era de Oséias de Paula, né? E sem saber que também que ela era de 1973, né? Então é uma música que, na verdade não é só uma música, é um álbum que marcou mesmo, né? Marcou história, ele foi um grande divisor de águas aí na música cristã. Quando a gente estava falando do Oséias de Paula ser o primeiro a colocar guitarra, né, na música, a gente estava falando no outro programa que violão já era um negócio complicado, né, porque era um instrumento boêmio, né, e tudo. Então imagina, poucos anos depois os caras a virem com a guitarra elétrica, né, com toda essa confusão que está acontecendo no mundo. A galera olha lá pra fora, vê os punks usando guitarra, vê a galera usando guitarra no rock progressivo, aí vem os crentes aqui, peraí, não, vamos colocar isso aqui também, né. Escândalo, né, no mínimo. Verdade. No caso do Oséias, o que acontecia? Vamos pensar que nos anos 70 não tinha rádio evangélica, não tinha playback para o cantor se apresentar. Então o Oséias de Paula ia lá, se apresentava com um violãozinho, ou então com alguém tocando órgão. Aí a pessoa ia lá, nossa, esse irmão é uma benção, vou lá e compro o disco. Aí compro o disco, tem a guitarra lá. Cilada. E um detalhe que o Oséias, ele foi muito relevante nos 70, que ele gravava um disco por ano. E teve ano que ele gravou 2. Nossa. Eu tô vendo Era outro realmente que produzia pra caramba, né, velho? Se a gente for pensar... 71, 72, 73. 74 ele lançou 2. 76 ele lançou 2 também. 74, 76 ele lançou 2 discos. Não, e a gente tem que pensar que o custo de um disco naquela época, mesmo sendo disco gravado em mono, né? Como é que é a gravação em mono, né? Eles colocam um microfone no estúdio e toca todo mundo ao mesmo tempo, né? Era muito caro, porque a hora do estúdio era caríssima. Então, um camarada igual ele gravar todo ano, tinha que ter um certo aporte financeiro, entenderam? Verdade. Verdade. Bom, é isso. De Oséias de Paula, eu acho que a gente pode já emendar com o Vencedores por Cristo, que foi a banda que a gente acabou fechando o último programa, né? Porque, como a gente já falou, eles chegam no Brasil, o Jaime Camp chega aqui no Brasil em 67, se não me engano, e aí a primeira equipe vem em 68, mas, assim, muito tímidos ainda, né? Eles não eram tão conhecidos e tudo, mas na década de 70 eles começam já a mostrar para que eles vieram mesmo. E aí a gente vai falar de 2 álbuns aí. Eu vou deixar o Guilherme falar, toda vez eu agora vou recorrer ao Guilherme, porque nesse assunto aqui ele vai falar com muito mais propriedade que eu. Os Vencedores por Cristo, o Jaime Camp chegou no Brasil no início da década de 60, missionário da CEPAL, e aqui qual que era a ideia de Vencedores por Cristo que ele tinha? Era montar um grupo missionário com jovens brasileiros. Só que
num primeiro momento, ele trouxe a musicalidade americana. Então, os primeiros discos de Vencedores por Cristo, gravados em 68, 69, 70, vão ser todos traduções de músicas estrangeiras. Só que o Jaime Kemp não queria isso. Ele queria que o pessoal tocasse música brasileira. Então, inclusive, esses primeiros álbuns aí que você pega, você escuta o sotaque deles, dos gringos, né? Tentando aprender o português. Então é bem caricato, assim, né? Não, e outra, você tem os próprios cantores brasileiros meio que dando uma imitada, né? Sim. O jeito gringo de cantar. E o Jaime Kemp vira e fala, não, tá tudo errado. Vocês têm tanta riqueza musical no Brasil, por que vocês vão ficar copiando música americana que a gente também copiou do outro que copiou do outro? Né? Então, Verdade. ele incentivava a utilização de música brasileira. E já podemos entrar nos discos já, ou David? Sim, podemos. A gente tem muita coisa para falar hoje. A gente vai ter que basicamente ir falando mesmo os nomes, citando alguns álbuns, aí os mais relevantes que a gente acha que tiveram mais importância, né, historicamente falando, a gente solta um trechinho deles na edição aí. Pois é, então, o Vencedores por Cristo gravou vários discos, né, da década de 70. Vou destacar dois, que é o disco Se Eu Fosse Contar, de 1973. Inclusive, nós estamos tocando agora essa música. E esse disco, eu pesquisei muito, e eu concluí que foi o primeiro disco gravado em estéreo na música cristã. Sério, velho? Sim, multipistas. Caramba! Essa música é linda, velho. Todo mundo gravava. Música... até no meio secular, gravar estéreo era caro. E isso vem com esse disco aí em estéreo. Então, e foi um disco assim, foi um disco que rodou o Brasil, foi gravado, se não me falha a memória, pela 17ª equipe de Vencedores por Cristo, que nessa equipe já tinha Guilherme Kerr, já tinha o Nelson Bomilcar, e foi o disco de vencedores que mais vendeu nos anos 70, e eles rodaram o Brasil vendendo esse disco. Só que aí tinha aquele problema, né? No Se Eu Fosse Contar, já tem uma bateria mais evidente, coisa que eles não aceitavam muito, né? Então, na hora de fazer as apresentações, as igrejas não deixavam a bateria entrar e eles entravam só com um violão e um pandeirinho. Caramba, velho. E acho que a gente pode citar também o De Vento em Popa, né? Que é o grande... É o Bamba... Ô, Guilherme, deixa eu só te interromper, cara. Desculpa, mas olha, essa música, Se Eu Fosse Contar, eu canto até hoje, porque ela é uma poesia, ela é belíssima. Né? Quando ela diz assim, descobri que Deus não vive lá no céu, longe lá no céu sem se importar comigo. Caramba, como é atual isso, velho. Na verdade, essa música é Nas Estrelas, né? Nas Estrelas, perdão. O álbum, do álbum, né? É do álbum Se Eu Fosse Contar. Essa música Nas Estrelas, ela já foi regravada depois mais tarde por João Alexandre e muita gente fez versões dela. Mas essa música não é brasileira, né, Guilherme? Se não me engano, ela é uma versão, né? Lindo, cara, muito lindo, velho. Muito lindo. Mas aí você vai fazer do classicão, né? Vamos entrar no classicão. Veja bem. Em 1976, o Jaime Kemp ele sai de Vencedores por Cristo para começar um trabalho com famílias, né? E ele entrega, olha, a partir de agora o trabalho é brasileiro. Né? E o pessoal já começou nessa pegada aí brasileira, entenderam aí? Então, Se Eu Fosse Contar, tem uma bossa nova bem mais ou menos. Nos outros compactos tem uma coisa assim, que tentando flertar com o sambinha. Tem uma música no Se Eu Fosse Contar que é do Volô, que é meio que uma marchinha, é uma marchinha, mas a gente quase não se fala muito dela naquela época. Né? E o Volô, que era um ex-hip que se converteu. Tem até o Volô tá citado aí. E eles decidem então gravar um disco com música 100% brasileira, que é o De Vento em Popa. Ok? O Guilherme Kerr vai lá no Rio de Janeiro, conhece o Sérgio Pimenta, na época um jovem aí que tinha seus 20 anos, e já tocava assim absurdamente bem. Traz para Vencedores por Cristo, eles viajam, eles vão gravar De Vento em Popa. Um detalhe interessante.
é a influência do samba e da bossa nova nesse disco. Um detalhe numa música que a gente tem uma música lá que o Aristeu Pires canta, que é o Salmo... Eu esqueci o nome da música agora. Que o pessoal ficou muito indignado com essa música. Eles falavam que o Aristeu estava imitando o João Gilberto cantando. Eita. Que a música fala assim: vem meu Senhor, olhar pro fundo do meu coração. Acho Salmo 139. Ao 139, pois é. Meu pai canta que só essa música, velho. Então o pessoal falava, não, você tá imitando o João Gilberto. Então assim, o De Vento em Popa ele é um sucesso de vendas hoje. Mas ele foi um fracasso de mercado e de venda nos anos 70. Teve pastor que quebrou o disco de Vento em Popa no meio do culto. Não escuta. Sério. Caramba, velho. E tem o fonte. E tem o fonte. Quem me falou isso foi o Guilherme Kerr, no acampamento do Som do Céu que eu fui em 2018. Ele, não, o pessoal quebrava o disco, não aceitava. E a gente pode dizer, Guilherme, que o De Vento em Popa é o primeiro álbum que traz bossa pra música evangélica, ou já tinha alguém em paralelo tentando fazer isso? Cara, que chegou, que apareceu e fez sucesso, De Vento em Popa. Até teve umas outras tentativas, igual, por exemplo, se a gente pegar o Ouvi Dizer Duelo, tem uma coisa ali flertando com um bolero ali, alguma coisa assim, tá? Uhum. Né? Lembrando um pouco, como é que chama? Gente, esqueci o nome do cantor secular. Nelson Gonçalves, entendeu? Lembrando um pouco aquilo ali. Sim. Que o pessoal também não gostava. Também. E é legal porque não é só uma tentativa, né, que eles têm de criar música brasileira mesmo, de verdade. É porque realmente é bom, né? Tecnicamente falando, né? Com certeza. O instrumental. Ele não os caras não estão só arranhando, eles estão fazendo de verdade. Inclusive, esse álbum fica famoso porque depois o Ed Mota vai falar dele também, né? E vai citar esse álbum, a galera pira. Tem uma vez que eu não ouço De Vento em Popa sem me emocionar, velho. Eu posso dar play uns 20 vezes de play nela, velho, mas ela vai emocionar. Porque ela é absurdamente boa, velho. É impressionante como esse disco... Não, e a gente tá deixando já de fundo esse CD. Esse disco, né? CD não, vamos, né? Disco, né? CD é a gente aqui, né? Disco. Maravilhoso. Uma outra curiosidade que eu lembrei de Vento em Popa, eu tava vendo esses dias uma live do Gerson Ortega, que é um pastor que tocou piano de Vento em Popa. E ele também sofreu um certo preconceito por conta dos acordes dissonantes que ele fazia no piano. O pessoal esse acorde tá errado. É que não existia, era basicamente música de poucos acordes, acordes naturais, né? Ele fazia aqueles acordes complicados ali do jazz, da bossa nova. E o pessoal achava ruim também, falava, não, você não pode tocar assim. Primeiro que tá errado. Segundo, que tem que tocar normal. E ele foi o primeiro pianista a colocar esses elementos de bossa nova e jazz na música brasileira. Pastor Gerson Ortega. Muito legal. A gente poderia ficar aqui um programa inteiro só falando de VPC, né? Porque a gente tem grandes nomes que surgem dentro de Vencedores por Cristo, que muita gente às vezes nem sabe, né, que vieram de Vencedores por Cristo. Mas nessa faixa de tempo a gente tem Guilherme Kerr, Nelson Bomilca, o Sérgio Pimenta, tem o Gerson Ortega, que já foi falado, entre outros. Mas a gente tem que ir seguindo isso, senão a gente vai ficar falando só de Vencedores por Cristo. Se alguém tiver mais alguma coisa... Eu tô escutando aqui, velho, o disco e não sei se eu vou parar não, viu? Então muda o título aí do... Escutando vocês aqui, velho. Não, tranquilo, na edição você muda aí. Vamos falar um programa década de 70 e Vencedores por Cristo. Detalhe, David já é o segundo programa da gente e a segunda vez que o David fala. É bom ter um programa... Como que é? O Vencedores por Cristo dá pro programa. Dava. Vai quem pegando sabe? aí, viu? Eu tô sério mesmo. Eu cheguei a falar com os meninos aqui da equipe. Sério, eu tô pensando seriamente a gente fazer aí. A gente, vocês. Aí o Guilherme tem uns contatos aí, quem sabe a gente não chama a galera de Vencedores aí pra conversar também. Não, rapaz. Velho. Caramba. Tem música aqui que eu tô estudando, já tá dando vontade de chorar, velho. Tão legal, velho. Bom, vamos lá. Seguindo aqui pra gente não ficar só na vibe de Vencedores, vamos dar uma guinada aqui totalmente agora. Vamos dizer assim, 90 graus aí. Shirley Carvalhais. Eita. De Vencedores pra Shirley. Mora aqui em Recife, velho. Mora em Recife? Mora aqui em Recife, foi candidata aí pra política recentemente. Caramba. Algum cargo, eu não lembro qual é, se foi deputada, vereadora. Alguma coisa dessa aí.
Então, legal. Então aí que a Shirley já é uma cantora brasileira, vamos dizer assim, né? É de música cristã contemporânea e tudo, mas ela já é naquela pegada mais penteca, né? Ela tá nativa até hoje, né? Ela tem 65 anos. Tem muitos álbuns. O último álbum dela que eu tô vendo aqui é de 2018, então ela tá super aí na ativa mesmo. Mas o primeiro álbum dela foi em 76. Na década de 70 ela lançou 3 álbuns, na verdade. Foi Acima das Estrelas, Supremo Autor e Morada de Deus. A gente separou uma música que chama, a música Acima das Estrelas, na verdade, né? Que também dá o nome ao álbum. Acho que vocês podem soltar aí pra gente. Inclusive, vamos tocar, sim, com certeza. Legal. Caramba, é muito clássico, velho. É muito clássico da música pentecostal, né, velho? Sim, aí a gente entra naquela dualidade que a gente estava falando. Tem aquela música que estava sendo feita para dentro da igreja, naquele contexto que o Alisson fala, né, do pessoal que está dentro da igreja, e tem a música feita por cristãos, mas não que eles estejam fora da igreja, mas eles estão em outra pegada, né? Eles estão num movimento correndo, vamos dizer assim, correndo por fora ali. Aí a gente tem Vencedores por Cristo, e é por isso que eles têm tanto essa talvez essa rejeição por parte da igreja, né? Um detalhe no caso da Shirley Carvalhais é que é uma época que as mulheres ainda não gravavam tanto, né? E ela inspirou aí várias outras mulheres do segmento pentecostal que vieram gravando logo em seguida, né? Anos depois, tipo a Lauriette, não é? A própria, pegando aí mais recente, a Cassiane, entre outros, né? Elaine de Jesus. Isso. Cristina Mel. Dentro desse segmento aí pentecostal, que sempre foi um mercado assim meio que paralelo, né? Porque cada igreja tinha o seu mercado fonográfico ali, eles consumiam quase que apenas o seu mercado fonográfico, né? E se a gente pensar que até mesmo o Oséias de Paula é assembleiano, né? Então, assim, esses caras, eles tinham, tipo a China, assim, né? Ela produz para o próprio pessoal lá consumir. Então, eles tinham, como você falou, eles tinham o próprio mercado deles ali. Só a própria Assembleia já conseguiria resolver tudo ali, em questão de consumo, né, de material. Naquela época a Assembleia era a maior igreja do país, assim, disparado, né, em número de membros, então tinha um mercado para consumir. Inclusive, eu acho que a igreja ela até explorava isso pouco naquela época, acho que ela poderia ter explorado isso mais. Essa parte da produção cultural, né, do mercado, e só se ligaram para isso nos anos 90, praticamente. Sim. Bom, seguindo aí a gente tem a banda Êxodos. A banda Êxodos foi a primeira banda de rock cristão, né, Gui? Que a gente tem notícia. Rapaz, foi. E eram uns caras assim, a influência dos caras era Beatles, tinha uma coisa ali tinha um pouco de psicodelia ali, um tiquinho de Mutantes, né, falando de Brasil, e muita coisa de Cream, né, do próprio Led Zeppelin também. Mas foi uma banda que não deixou registro fonográfico nos anos 70. Né? Foi uma banda que durou, se não me falha a memória, de 70 até 77. E assim, essa banda, eu acho que não conseguia gravar também porque era rock, né? Vamos pensar que nós estamos nos anos 70, não é? Então ninguém ia querer bancar um disco de rock para uma banda nesse período, né? Mas tocaram muito, fizeram muito evangelismo, e só acho que 2015 que essa banda conseguiu reunir de novo e conseguir fazer o registro dessas músicas. Então, tem jogando aqui no YouTube, você coloca lá, Banda Êxodos, tem um registro aqui de 45 minutos, mas eu não sei datar isso. Mas chama Galhos Secos. Será que isso foi registrado em 70? Rapaz, isso aí acho que na década de 70, se for a fitinha que eu tô pensando, década de 70. O pessoal, que eles faziam? Eles juntavam um dinheirinho e com um gravadorzinho multipista, gravava fita cassete. Entendeu? Mas se for o que eu tô pensando, é uma gravação bem podre, assim. Eu acho que a qualidade é bem tosquinha mesmo. É da década de 70. Legal, eu coloquei o link aí, talvez o Dion Edson, a gente... Não, a gente vai entrar no ela agora, não é isso? Uhum. Bom, seguindo aqui... Vai lá, pode falar. Cara, Grupo Elo, velho.
Isso, Grupo Elo. Cara, tudo que tá sendo falado aqui, a maioria deles eu sou muito suspeito, e Grupo Elo eu sou muito suspeito, porque são dois caras ali que vão fazer toda a mudança. Vão participar da mudança da música cristã do Brasil, que é o Jairo Trent Gonçalves, o famoso Jairinho. Mas eu vou falar dele primeiro, porque né, ele teve uma vida curta, né? Mas o Jairinho, ele era filho do empresário, eles tinham muito dinheiro, né? E o Jairinho foi o primeiro músico brasileiro a investir pesado em equipamento de som. Então ele importou dos Estados Unidos caixa PA, coisa que só banda grande tinha, ele tinha. Então ele tinha um estúdio, ele era cantor, ele era compositor, ele era produtor musical. Inclusive Vencedores por Cristo gravou alguns discos com ele como técnico de som. Olha que interessante. E juntou com Paulo César, que era recém-formado no Seminário Palavra da Vida, e montaram ali o Grupo Elo. Que massa. E assim, foi um grupo que vendeu, que viajou, que evangelizou, e foi uma coisa assim fantástica. Pena que foi um grupo de curta duração, porque a banda acabou em 81, quando o Jairinho morreu, né? Um acidente de carro. Mas tem vários discos legais aí do Elo na década de 70. Então você tem o Calmo Sereno Tranquilo, que é um disco voz e violão, você tem o Nova Jerusalém, e tem o Ouvi Dizer, que assim é a melhor produção que eles têm naquela época, né? Que é um descasso, assim, muito bem feito, bem orquestrado, né, com banda, com orquestra e tudo mais. E as músicas do Ouvi Dizer são cantadas até hoje. Velho. E regravadas. Calmo, sereno e tranquilo, que a gente tá deixando aqui de fundo. Cara, é impressão minha, mas eu noto que o Grupo Elo tinha uma pegada mais jazz, enquanto Vencedores por Cristo já foi pra bossa nova. Pra mim, na minha cabeça, sempre foi isso. Quando a gente escuta o Calmo, sereno e tranquilo, é aquele mais, né, aquele som mais, uma balada ali, né? É muito bom, cara. O Elo não era uma banda que queria, assim, tipo, polemizar demais a coisa, né? Embora polemizasse, porque querendo ou não, quando você vai ouvir a música Ouvi Dizer, ela é meio que um bolerinho, né? E as pessoas torciam o nariz pra isso também. Agora, uma coisa que muita gente não sabe, né, é que a música Autor da Minha Fé, que é famosa no Grupo Logos, é gravada nesse disco Ouvi Dizer aí do Grupo Elo. É verdade. Exatamente. Verdade. Ela surge ali. Verdade. Então, ô Guilherme, quando que vem o Grupo Logos? Então, o Logos vem em final de 80? 82. Porque quando acaba... 82, né? Porque quando acaba, então, o Grupo Elo, o Paulo funda o Logos, é isso? Não é que acaba o Grupo Elo, o que aconteceu? O grupo chegou o Jairinho morreu, o grupo ficou num hiato. Não é? E o Paulo César resolveu montar uma outra banda, que é o Grupo Logos. Não necessariamente com todos os componentes do Grupo Elo, né? Que tem outros caras lá que faziam parte, tipo Oscar Valdez e outros, né? Mas o Grupo Logos vem um ano depois com o disco Caminhos, mas aí é outra história para os anos 80. Próximo programa. É impressionante como a história dessas duas bandas se confunde, né, galera? Vocês, assim... Às vezes a gente acha, não, mas essa música é do Logos. Não é do Elo. Não é do Elo, não, é do Logos, entendeu? Fica essa... É muito, muito interessante. Muito interessante. Cara, mas é porque a discografia do Elo é muito relevante. Apesar de ser uma discografia pequena comparado com a do Logos, é uma discografia extremamente relevante. Tudo no Grupo Elo é muito bom. Não é? E como a linha musical do Logos é bem parecida, aí o pessoal confunde mesmo. É verdade. Bom, verdade. E seguindo a nossa pauta, porque também senão o programa vai ficar muito grande, a gente vai para 1976 com Arautos do Rei. Que aí já... Bom, Arautos do Rei, até onde eu entendo, não é tão polêmico assim, certo? Arautos do Rei. A gente separou aqui o álbum de 75, na verdade. Aqui Chegamos pela Fé. O Arautos do Rei é uma banda que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Na verdade, é um segmento que faz muito sucesso no meio dos adventistas. É o formato de quarteto, né? Onde você tem
2 tenores, um barítono e um baixo cantando. E o Arautos do Rei é a primeira banda nesse formato a estourar no Brasil. E Sim, vários outros... O formato de Arautos, na verdade, também ele é importado, né? Ele é, vamos dizer assim, Sim, é gringo. sim. Já era um negócio padrão lá fora, Mas é, de fazer música sacra, a capela e tudo, então eles trazem isso pra cá de maneira importada. mas é porque isso é uma característica da igreja adventista, né? Sim, Então é muito estimulado pela música de fora. A gente vai... Quase tudo que você ouve de música adventista anos 70, 80... né, com Arautos do Rei nos anos 70 e com o Grupo Prisma anos 80, 90, é muita coisa que vem de fora, assim. Mas é um segmento à parte, né? A música adventista ela era bem separada, assim, não se misturava no período aí, quase praticamente não se misturava com a música cristã em geral, vamos dizer assim. É interessante até que a música da Adventista, até, ela vai pegar um molde mais, vamos dizer assim, brasileiro de um tempo pra cá. Aí você vai ter ali o rapaz, Eita, eu tava escutando o nome do cara, velho. Os Arrais, você vai ter a galera, o Leonardo Gonçalves, é a galera mais pra cá, né? O Iglesias, né? Esqueço o primeiro nome dele lá. E é porque também eles vêm nesse movimento de maior abertura também, né? Eles começam a comunicar um pouco mais com outras denominações, né? Começam a chamar a galera, o pessoal de irmãos, né? E tudo. Porque eles, até então, eles era um grupinho totalmente à parte ali. Apesar de que, enfim, aí a gente entraria num assunto que já é mais de cunho teológico, né? Mas hoje em dia eles já se comunicam super bem com a galera toda e Sim. trocam, vamos dizer assim, eles trocam mais figurinhas, né, com o restante da igreja brasileira. São bem mais abertos hoje. Mas é porque também os evangélicos no geral foram buscar os artistas adventistas lá, porque era muito bom, era muito bem feito. Os caras são top. Né? Ali, falar de música, pronto, ali é... Quando a gente for falar dos anos Talvez 80, assim. eu vou trazer uma curiosidade interessante de um disco famoso dos anos 80 que tem dedo adventista. Vocês vão ver. Aí vou deixar por spoiler agora, não. Vai lá, sem spoilers. Sem beleza. Spoiler. Só uma curiosidade é que a Arautos, nessa pegada mais gringa, como veio importado, literalmente falando, então eles têm álbuns desde 63 aqui, mas provavelmente não devia ser produção brasileira, né? Então tem 63, 64, aí em 68 vem o álbum Pai Nosso, mas em 69 ainda é um lance mais gringo, e aí sim, em 70 eles começam a fazer, vamos dizer, música brasileira, se a gente pode dizer assim. Por isso que a gente cita eles agora na década de 70, ok? Tá, seguindo, a gente tem o Olô, que o Guilherme já falou aí de vencedores, né, Guilherme? Pode dar sequência aí, então. O nome do álbum é muito interessante. O que a Lua não pôde e não poderá. Mas peraí, esse é um álbum do Vencedores por Cristo? Não, Esse Olô? Não, o Olô é um artista, né? É um artista. Certo. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Cara, o Volô, ele é um engenheiro, olha só, ele é um engenheiro aeronáutico, professor universitário e músico, né? E ele é um cara que, tipo assim, era meio ripão, né? E se converteu, né? E começou a levar uma música nessa pegada aí, né? Flertando com rock, um pouco de folk e tudo mais. Né? E ele tem 2 registros aí dos anos 70 aí, que é esse disco aí que o David já citou, né? Que é um disco muito legal, recomendo vocês ouvirem. Tem um outro disco da década de 70 também, que é o disco Cristal também, que é muito interessante. Né? E o Volô era muito próximo da turma de Vencedores por Cristo também. Né? Tanto é que Vencedores por Cristo grava a música do Volô também. A textura ali era a mesma, né? Estavam falando a mesma linguagem. Isso aí. Tá, a gente vai ter que correr um pouco, porque senão a gente vai estender muito, aí ainda tem as prévias das músicas, o programa vai ficar com mais de 2 horas. Velho, fiquem à vontade. Eu tenho certeza que Vamos lá, o programa desse a galera nem estila, velho. Vamos lá, tem Cantores de Cristo, com o álbum Bonança, de 1975. E aí eu acho que a gente já pode pular para Luiz Arthur, com o clássico Drogas Matam, de 76. Esse aí... Rapaz... E a gente vai deixar de fundo essa música, velho. Eu tô achando, assim, muito legal, velho. Rapaz, o Luiz Arthur, ele também é um ex-drogado, é um ex-viciado, que converte, se torna pastor. E vem com essa música que, pra mim, quando eu penso no ano, é uma música bombástica, né?
E a música, que eu tava até conversando com o Alisson antes, né? É uma música que é muito direta. A música, o coro da música é drogas matam, aceite Jesus. Então ele em cima ali, né? Sem mais, né? Sem mais. Então, velho. é das primeiras músicas que a gente vê com um cunho mais evangelístico. É importante a gente deixar isso registrado, porque sempre teve aquela coisa voltada ali para a questão do louvor e da adoração, né? E o Luiz Arthur vai entrar nessa vibe evangelística. É fazer música para quem tá lá fora, né? Ver se Deus porque isso começou um pouco com isso, mas ele foi assim, super direto, vamos dizer assim. É um evangelismo de impacto, né, Guilherme? Drogas matam, aceite Jesus. Caramba, eu imagino o Luiz Arthur, tipo, botando o dedo na cara da pessoa, assim, falando, entendeu? Drogas matam. Sério. Cara, quando o Guilherme tava comentando com isso, eu não conhecia, né? Não via, né? Mas quando eu vi a música, cara, a música começa. Jovem, eu já fui como você, já andei pelos mesmos caminhos, multidões também me aplaudiam. Ah, eu não era feliz, pô. Tô falando de uma juventude de festivais de rock, de coisas do tipo, tá ligado? É incrível como ele chega assim, e com a ousadia, né? Pra você levar a mensagem do evangelho, assim, como o Guilherme tá falando, é praticamente colocar o dedo na cara, se é que ele não fez isso, né? Daí, você vê assim, que, ó, parabéns, velho, parabéns. A gente hoje floreia as letras das músicas pra ficar bonita e agradável pra que os outros ouçam, e aí chega o cara na década de 70 já colocando o pé no peito da galera. Pois né, é, véio? não, ô Alisson, tu que também é aqui de Recife, que nem eu não sei os meninos aí, Guilherme e David, não sei se chegou aí pra eles, mas aqui no Nordeste, aqui em Recife principalmente, tem um cantor que ele foi muito, ele cantou num conjunto aqui, mas ele foi muito ligado ao Desafio Jovem do Recife, que era uma instituição, uma clínica, né, de recuperação de drogados, evangélica, e o nome dele é Davi Vanderlei. E esse cara, Sim, velho, a pegada pô. dele é, meu irmão, eu tenho quase certeza que Davi Vanderlei foi influenciado por esse cara, né, não, Alisson? Não tenho dúvida disso, pô, porque pelo menos passou, no mínimo, passou pela essa Davi referência Vanderlei aí, era nessa porque pegada. É a cara do... Total, pô, total, é muito Uhum, massa, velho. Você vê como é que vão mudando as coisas, mas mantendo essa Verdade, essência, Davi né? Vanderlei tá nativo até agora. Aquela música É o quê? Não as drogas, não tem uma música dele que é assim? Isso, diga não às drogas. Já ouvi. Tem aquele, a juventude vai passar. Meu irmão, é tudo dele, velho. Sabe? E o cara mora aqui perto de casa, bicho. Eu vejo o cara andar com cachorro, velho. E o cara tá aí nativa, graças a Deus. Conhece lá meus pais. Olha aí, chama o cara. Velho, Chama o cara eu tô pra pensando conversar. mesmo. Eu acho que eu vou falar com meu pai lá pra ver se a gente chama o cara pra ele bater um papinho sobre essa época aqui. Porque agora ele vem mais pra frente, né? Ele vem Pode mais, crer. no caso, década de 80, eu acho. Década de 90. Mas eu acho a pegada dele muito, velho, muito parecida com a do Luiz Arthur, né? Luiz Arthur, isso. Luiz Arthur. Caramba, que massa, velho. Bom, pessoal, dando sequência aí, a gente já está caminhando pro finalzinho do nosso roteiro aí para a década de 70. Certamente a gente está deixando de citar alguns artistas, mas não dá para citar todo mundo. No programa de 40 a 60 a gente conseguia ter essa audácia de tentar citar todo mundo. Agora a década de 70, mano, impossível, assim, a gente tá tentando, né, o Guilherme tava até brincando, cara, não vai dar uma hora para falar só de década de 70, mas a gente tentou pegar os principais mesmo, dar uma variada ali entre os pentecostais, o pessoal que tava correndo por fora, né, os hippies, Quase que dá pra a fazer música um de igreja programa também. 70 volume 1 e 70 volume 2, hein? Quase mesmo. Alguns nomes aqui a gente só citou e nem colocamos prévia nem nada, mas eu acho que é bom pra galera tá ouvindo também, pegar as referências, anotar tudo aí, correr atrás, porque tem muita música boa na década de 70. Isso. Então, agora a gente vai Verdade. falar de um grupo que, bom, pra mim tem um lance afetivo, de memória afetiva muito grande por conta do meu pai. Meu pai escutava muito eles, e é um grupo que surge ali em meados da década de 70, que é o Voz da Verdade. Tá? O Voz da Verdade, cara, pra mim, eu tenho certeza que foi a primeira coisa que a minha cabeça entendeu como música desde criancinha, porque meu pai tinha um monte de disco de vinil do Voz da Verdade em casa, então, assim, quando eu ainda era muito pequenininho,
eu ouvia meu pai ouvindo, e quando eu comecei a ter habilidade de ir lá, pegar o disco, colocar pra tocar, não que eu seja muito velho, mas eu já era na época do disco ainda, então eu colocava o vinil lá pra tocar e era a Voz da Verdade, só tinha a Voz da Verdade lá em casa. Então eu escutei muito Voz da Verdade no início da minha vida mesmo, assim, porque... E aí, enquanto a gente tava pesquisando aqui, eu comecei a pesquisar os álbuns, né? Eu corri lá no Spotify e tem tudo lá no Spotify deles, cara. Então, assim, quem também curtiu isso aí e viveu essa época vai se deliciar lá. Então eu voltei lá, peguei os primeiros álbuns, cara. Nossa, que nostalgia. Muito, muito nostálgico pra mim. O Voz da Verdade teve início mesmo em 73 com o Carlos Moisés, mas eles só vão lançar o primeiro disco mesmo como Voz da Verdade em 78, tá? E é interessante porque, assim, uma história pessoal, tá? Em relação à Voz da Verdade. Como meu pai que introduziu isso na minha vida, meio que até sem querer, acho que não era... Meu pai não é um cara muito musical, sabe? Meu pai é pastor, enfim. Mas assim, ele escutava lá a Voz da Verdade dele e tudo mais, e pra ele era o que tinha de melhor, né, na época. E eu também escutei, mas com o tempo fui, né, com os amigos e tudo mais, acabei conhecendo outras bandas, aí a minha, né, indo ali pra adolescência, chegou Resgate, Novo Som, Catedral, Cats Barney, enfim, aí comecei a ouvir mais rock e acabei abandonando a música que eu conheci com meu pai, que era o Voz da Verdade. Mas sabe aquele lance adolescente de você falar assim, não, isso que eu tô ouvindo agora é que é bom, né, eu tô ouvindo Resgate agora, isso é muito bom, é rock and roll e tal, e depois conheci Striper, e aí não tem volta mais, né. Mas aí você cria uma espécie de preconceito, sabe, meio idiota, assim, e fala assim, não, cara, aquilo que meu pai ouvia era muito ruim, né, Voz da Verdade, isso ali é música de velho, né, música de igreja, pra lá. Cara, mas se você voltar mesmo com olhos mais críticos pra ouvir Voz da Verdade hoje, você vai ver que aquilo ali era o que tinha de melhor mesmo, na música evangélica, no quesito rock progressivo. Cara, aí você vai chegando nessa conclusão, você fica assustado, porque Voz da Verdade tinha muita qualidade musical, né? Os caras conseguiam fazer um rock, uma espécie de rock progressivo. Tinha Queen ali, tinha Yes, enfim, uma variedade de influências que eles tinham ali, que na época eu não fazia ideia do que era, né? Pra mim era a música que meu pai escutava. Então hoje, voltando agora mesmo, um pouco antes do programa começar, eu tava escutando o álbum deles aqui, acho que... Como é que era o nome do álbum mesmo que eu tava escutando, cara? Agora eu tenho que lembrar aqui. Esse já é da década de 90. Não é tarde demais o álbum. Uma capa super tosca, com um monte de... Tipo uma capa azul, com uns bonequinhos lá, as fotos do pessoal lá, tudo solto aleatoriamente na capa. Mas é um álbum super bem feito, com bastante qualidade sonora, letras muito boas. Então, assim, é coisa de adolescente mesmo. Na época eu falei assim, isso é música que meu pai ouvia, não deve ser bom, eu vou escutar o que os meus amigos estão escutando, né? Mas é isso, Voz da Verdade já vem ainda no finalzinho da década de 70. Fazendo muito sucesso, fizeram muito sucesso. Voz da Verdade é enorme, né? Eles lançaram muitos álbuns. Eles encerraram as atividades agora em 2019 e estão dedicando mais ao ministério da igreja deles lá, mas assim, foi uma banda muito importante para a música brasileira. Vou fazer uma... Não, cara, eu quero compartilhar até, porque eu tinha esse sentimento que você tinha com Voz da Verdade, eu tive que, por incrível que pareça, pelo Vencedores por Cristo, porque era o meu pai, era Vencedores por Cristo e Logos, eu vendo o contexto presbiteriano também, velho, então a gente escutava mais isso, então eu tinha assim, é coisa de velho, mas depois, bicho, a gente começa a amadurecer, sabe? Acho que a gente vai ficando velho, né, mano? Aí você vai vendo que era uma verdadeira preciosidade, né, na época. Pois é. Eu vou fazer uma confissão. Eu fui num show de lançamento do Não É Tarde Demais, David. Aí dá pra calcular a tua idade. 15, 16 anos, adolescente, assim, no auge, né? Aí eu saí com um pensamento assim, cara, isso é brega. Mas naquela época, eu achava, mas veja bem, um adolescente igual eu de 15, 16 anos, até logo eu achava meio brega. Né? Mas depois é que você começa a perceber a relevância daquilo. Depois que você começa a pesquisar a história da música, é que você começa a perceber a relevância dos caras. E eu fui e eles fizeram um show assim, até bastante rock and roll, cara. Eu tive em 2 shows do Voz da Verdade e foi assim, e era uma pegada rock, assim, apesar de ter aquela coisa grande com coro, com orquestra e tudo mais. Então, o Voz da Verdade é uma grande farofa, né? Você vê ali que eles têm muito de rock, mas também do nada tem um negócio meio bolero, tem umas pegadas, né? É muito doido, assim, cara. O álbum deles é bem eclético. Mas você vê a voz do Carlos Moisés, cara, a voz dele, o timbre que ele
aquele drive que ele impõe nas músicas ali, ele era bem roqueiro Sim, mesmo. ele é um né? roqueiro, Bem mano. roqueiro. Agora deixa eu perguntar, aquela música, que pra mim é um clássico deles, é O Escudo, é desse CD, é da década de 70 ou é mais pra frente? Cara, eu acho que o escudo já é mais Não, pra é mais pra frente. frente. É mais pra frente, né? Até uma coisa Nossa. que eu quero falar também é que todas as bandas que a gente vai citar daqui pra frente são bandas que iniciam seus trabalhos nos anos 70, final dos anos 70, mas elas só vão ter uma relevância dentro da música só nos anos 80. Então a gente pensa que a banda é dos anos 80, mas na verdade ela começou ali no finalzinho dos anos 70, ali, 78, 79. Isso aí. Então a gente tá deixando aí pra vocês a música Quem é o Caminho, do álbum Quem é o Caminho, de 78, do Voz da Verdade. Confiram aí essa Show de bola. preciosidade. E a gente vai seguindo, aí tem Edson e Thelma, Comunidade S8, não sei se o Guilherme quer comentar alguma coisa, o Alisson. Cara, da S8 eu quero fazer um comentário também que S8 tinha uma pegada estilo Igreja do Tio Cássio também, era trabalhar com drogados, com movimento hippie, e eu recomendo que vocês escutem, porque é das coisas mais doidas assim que eu ouvi na música gospel dos anos 70, 80, é o S8. É muito diferente de tudo que tocava. E é muito legal. Tá, recomendo aí. Legal. Há um detalhe que o líder, o compositor das músicas do S8 é o pastor Hernani Maldonado, que é pai do Beni Maldonado, que tocou no Fruto Sagrado há muito tempo. Nossa, pera aí, cara. Velho. Calma lá. Agora você... Essa informação Caramba, você tinha que ter me dito isso Esse cara antes. sabe tudo, velho. Esse cara sabe tudo. Eu tinha que ter me preparado pra essa informação, cara. Calma lá. Bota esse cara na equipe do Apenas Música, velho. Ué, já tá convidado já, velho. Não, muita coisa que a gente posta lá no Apenas Música, pode ter certeza que eu perguntei pro Guilherme, cara. Eu falei, só Guilherme, me ajuda aqui. Da onde esse cara tirou isso agora, velho? Não, só repetir, o compositor das músicas dos Digo do S8 é o pastor Hernani Maldonado. Ele era o pai do Beni, que tocou no Fruto muito tempo depois. São do Rio, né? Meu Deus. Essa informação... Gente, eu acabei de saber uma coisa aqui. Deixa eu só botar ali por voz da verdade. O pastor Carlos Moisés, o vocalista, o líder, né? Teve Covid, cara, e foi curado, graças a Deus. Ah, é? Nossa. Foi, agora em abril. Ele já é grupo de risco, né? Com certeza, velho. Com Caramba. certeza, cara. Não, graças a Deus, velho. Graças a Deus. Vai ver agora aqui, velho. Eu vi que eles encerraram, né, a atividade como banda e tudo, Sim. estavam dedicados mais à igreja. Uhum. Bom, vamos lá. Caminhando pro final, faltam poucos artistas pra gente falar. Agora vamos falar de Asaf Borba. Eita, isso é massa, velho. Álbum Celebraremos com Júbilo, de 1978. Isso aí o Guilherme tocou na igreja, hein? Toquei, cara. Eu vou até ver se essa música eu também cantei na igreja. Provavelmente cantou. O David tá falando que não conhece, mas eu acho que ele conhece sim. É conversa, rapaz. Cara, o Celebraremos com Júbilo é um disco que foi gravado pelo Asaf Borba e um outro amigo missionário que é o Donald Stoll. Tanto é que o disco chama Dom e Asaf, Celebraremos com Júbilo. Certo? E e foi um disco, assim, é uma gravação bem caseira, vamos falar assim, mas conseguiu ter uma boa repercussão no Brasil. Um detalhe, o Asaf Borba também estava começando, então muito jovem, então todo o trabalho dele vai ter uma relevância maior mesmo, vai ser na década de 80. Tá? Mas é um disco muito legal, eu gosto. Essa música não toquei não. Essa eu não cantei na igreja não, velho. Não, cara. Pois Essa aí foi mal, Guilherme, foi mal. Lá na igreja a gente não tocava isso, cara. Na igreja pentecostal, mano. Rolava outra coisa. É verdade. Matos Nascimento, mano. Matos Nascimento, cara, eu tive Cassiano. uma oportunidade agora há pouco com a ZAF, a denominação que eu faço parte, né? A gente tem todo ano a Semana de Atualização Teológica, que é um encontro de líderes da igreja, pastores, seminaristas, né? E aí a gente vai geralmente para o Paraná, que é a sede da nossa igreja, e tem um tema central e vários pastores de fora e tal. E esse ano, um dos que conduziu o louvor,
e a gente teve que fazer online, foi o Azaf Borba, cara. Foi muito Massa. bom, assim, cantar música, sabe? Ver que o cara tá ali na ativa, firmão, velho. Pra mim foi uma alegria muito grande, velho. Ver participar, assim, disso, sabe? Azaf é uma Muito bom. lenda, né, cara? Foi agora, mês de julho. Junho, julho. É boa parte das músicas que a gente canta na igreja, e aí seja pentecostal ou tradicional, seja lá o que for, boa parte das músicas que a gente canta na igreja foi ele que lançou, né? E a maioria da galera nem sabe que é dele, né? Rapaz, uma coisa que vocês não devem saber do Azaf Borba é que o formato comunidade que a gente conhece, tudo passou na mão dele. Ele produziu várias comunidades, entenderam? O Koinonia, de Goiânia, Comunidade Zona Sul, tudo isso, o Azaf saía de Porto Alegre e ia lá com o equipamento dele para gravar os caras. Caramba, velho. Visão de reino, hein, Não, velho? é uma... Tudo passou na Visão mão de dele, reino. cara. Incrível. A Milad, né? Milad também passou, né? Não, o Millard era mais ligado a vencedores. A Vencedores, né? É de Brasília, né? Mas o Azaf é do Sul. Mas quando eu falo assim, todo formato comunidade que você vê, Sim, 90, sim. Ganhou muito força Tem ali o no dedo do Azaf evento. Borba. É isso, verdade. E te fala assim, Caramba. desde daquela série Adoração do Koinonia até Paixão, Fogo e Glória do David Keelan, tudo tem dedo do Azaf Borba, cara. É incrível. Uhum. O cara Inclusive, eles são bem próximos, né? David Keelan e o Azaf Borba. Então, isso é uma coisa muito legal do Azaf, né? Porque ele é bem interdenominacional, né? Ele tá ali, ele tá circulando no meio das igrejas todas ali. Galera pentecostal, o pessoal do worship, o pessoal da música mais tradicional, e ele tá rodando, cara. E ele é um cara super 10. Também já tive a oportunidade de ver ele falando e pregando e palestrando. Ele é super reino também, igual você falou, essa parada de visão de reino, ele não tem muito essa pegada de parede de igreja, de placa de igreja, não. Ele tá tudo quanto é lugar que o pessoal tá querendo fazer, ele vai lá e faz. Velho, eu comparo ele a Ademar de Campos, velho, nisso aí. Os caras estão hoje, assim, os caras, velho, pra que isso, né? Ademar de Campos também, você vê, Ademar de Campos gravou com o pregador Lu, velho. eles estão no mesmo nível. Velho. Ademar de Campos, que começou com Vencedores por Cristo, em 79. Tá, ele Isso que eu ia comentar. Isso que eu ia comentar, porque aí no caso o Ademar já começa a ficar mais relevante na década de 80, mas ele vem de Vencedores também. Isso aí. Caramba, velho. Outro monstro. Muito bom. Então, agora a gente vai falar de Embaixadores de Sião. E essa aí, em homenagem a vocês aí de Recife. E a gente ficou sabendo que Embaixadores de Sião foi uma banda muito relevante aí no Nordeste. Tá? A gente separou o álbum Jesus é o Amigo da Hora. Agora fica meio brega assim falar isso agora, Jesus é da hora e tudo, mas é o nome do álbum, cara. É o nome do álbum deles de 1977. E o som é de Responsa. Não, com certeza. Imagine tentando falar dos anos 70. Como é que é, Guilherme? Desculpa. Imagina esse termo sendo utilizado nos anos 70, né? Jesus é um amigo da hora. Exatamente. Hoje sou meio tiozão da Fanta, assim, mas realmente, pra década de 70, né? Era meio absurdo. Isso. A gente vai deixar um trecho da música aí. É muito bom, tá? Assim, já tá rolando, já tá rolando. O som é muito bom. Sim. É o tipo de banda também que meu pai sacava também, velho. Então, são aí de Recife, aí eu tava dando uma olhada nos comentários e tudo, é o pessoal falando que eles meio que revolucionaram a música gospel. Eles chamam de música gospel, mas música gospel só vai existir mesmo em 90, né? Mas a música cristã, né? Na década de 70, eles deram uma mexida nisso aí. Sim, sim. Bom, e pra gente finalizar o programa de hoje, que a gente já falou de mais de 10 nomes aqui, a gente vai dar uma deixa aqui, na verdade, assim como a gente fez com Vencedores por Cristo no último programa, que estava ali no finalzinho da década de 60, a gente vai finalizar a década de 70 já com uma deixa, porque a gente vai voltar a falar deles na década de 80, que é os caras do Rebanhão. Janires, Carlinhos Félix, Sinal Verde e companhia. Isso aí. Caramba, aqui é muito massa, velho. O Janires, ele sai da igreja do tio Cássio em São Paulo, ele tá pensando... Cara, o Janires é uma coisa assim, né? Ele é de Brasília, vai para São Paulo, vai pro Rio de Janeiro, vai pro Espírito Santo, morre em Minas Gerais. É uma coisa... Né? Os últimos anos de vida aqui em Belo Horizonte, né? E
ele chegou com a ideia, e ele mudou para o Rio de Janeiro com a ideia do Rebanhão. E lá na igreja presbiteriana de Copacabana, lá no Rio, ele começou ali a angariar os músicos ali para tocar com ele. E aí ele é que monta a banda. Ele já tinha o nome Rebanhão, né? Então ele já chegou pros caras, ó, eu tô com uma banda, ela chama Rebanhão e eu vou colocar vocês para tocar comigo. Né? Por isso que o Janiris é o cara do Rebanhão, porque a banda a banda é dele. Né? Ele é que chamou os caras para tocar com ele. Né? E chama também. E vai chamar o Carlinhos Félix que no início não queria tocar muito no Rebanhão, que ele tinha uma outra banda, que era a banda Sinal Verde, o David até colocou ela aí. Né? Mas depois ele acabou se rendendo ao estilo do Rebanhão e entrou. Lembrando que a igreja presbiteriana de Copacabana é uma igreja assim, super, mega, hiper tradicional, vocês não têm noção. Eu já fui nessa igreja. Sim, a turma usa batina e tudo, cara. Isso aí. Ainda. A história conta que o Janiris estava procurando, né, os músicos para tocar com ele, igual eu falei, ele já tinha o nome, ele não queria largar a mão daquilo. Ele foi convidado até para participar de outras coisas, mas ele não, eu quero fazer o Rebanhão. E aí ele assistiu um ensaio, né, ele viu o Carlinhos Félix tocando. Tocava baixo. Ele disse, não, cara, você vai Tocava tocar baixo. Nessa época ainda. Isso. Aí ele vai e vê o Sinal Verde ensaiando e chama os caras para tocar com ele. E aí alguns caras topam, outros não, mas o Carlinhos vai com ele e aí eles fazem um Rebanhão. E o Pedro? A gente deixou aí para vocês, a gente colocou o link da demo, né? Que ele grava ali, porque, igual a gente tava falando, eles são do final da década de 70, mas Rebanhão mesmo é mais doce que o mel já na década de 80, né? Então a gente vai voltar a falar deles no próximo programa. E só para fechar. Verdade. Quem ele não conheceu para entrar porque quem ele não conheceu na igreja para entrar na banda, ele foi lá e pregou pro cara converter para entrar na banda, que é o caso do Pedro, que é o tecladista. Né? O Pedro é um filho do Janiris. Caramba. Né? Drogado, doidão. O Janiris foi lá, falou de Jesus pro Pedro, o Pedro converteu e entrou na banda depois. Muito legal. Uhum. Bom, Não, e até o jeito que o Janiris também ele se apresentava, assim, no caso, nas fotos, o cara com a camisa meio aberta, eu acho que isso na época não né? Rapaz, Não pegava muito bem, né? tem uma polêmica do Mais Doce que o Mel aí disso aí, mas... Não, deixa eu falar só disso aqui. A capa do Mais Doce que o Mel... Vai, fala. A capa do Mais Doce que o Mel, ele tá com a blusa aberta, assim, com os peitos de fora, com o peito cabeludo, ele era cabeludão, né? Aí, quando a gravadora viu a foto, né, Doce Harmonia, que é a gravadora, eu acho, os caras, não pode. Aí eles foram e colocaram uma tarja preta, tem uma fita preta, assim, tampando, aí aparece só o pescoço dele. E aí só depois, muito tempo depois, é que voltou a capa normal. Mas a maioria dos discos dos Mais Doces que o Mel que tem uma tarja assim, com o nome Rebanhão, assim, uma tarja preta tampando assim, o peito do Janiris. Caramba, velho. e o Janiris, se não estou enganado, o acidente, né, que rola com ele tava indo pro Som do Céu, não é? Era Como é que é a o história? acampamento de verão, né? MPC, MPC, que era em janeiro. É. Isso. Mas aí a gente vai falar disso Vamos falar. na década de 80 aí, a gente vai ter muita coisa para falar de Janiris, Rebanhão e tantos outros nomes que vão surgindo aí no final de 70 e para 80. É muita coisa, gente, para falar, muita banda boa, pessoal que realmente pavimentou o caminho para que a gente estivesse aqui hoje, né, falando de música. Hoje a gente tem toda essa comodidade aí de escolher a dedo o que a gente quer escutar, é rock, é jazz, é samba, mas essa galera toda que a gente falou aí foi a galera que Deu a cara pra bater, né? realmente fez. Exatamente. Os caras deram a cara. Exato, Guilherme, exato. Eu não sei se a gente vai ter mais gente dando a cara pra bater daqui pra frente. Mas enfim, isso é eu não sei, eu não quero fazer críticas não. Gente, olha, eu quero agradecer muito o convite dos caras do Apenas Música aí, o Alisson, o David, o Guilherme. O Guilherme nossa, sabe coisa pra caramba, velho. Tinha hora aqui que a gente se surpreendia, né, velho? Rapaz, foi muito bom, olha, mais uma vez, um bate-papo maravilhoso. Gente, não deixem de seguir, não. Apenas Música, assim, é um portal maravilhoso, certo? É um portal de música excelente, tem qualidade de som, tem canal no YouTube também, descobri
No último sábado, antes de gravar esse podcast aqui, eu tava esperando a galera do pequeno grupo aqui de casa, velho. E aí eu disse, vou ver se tem alguma coisa apenas música no YouTube, deixar rolando um sonzinho aqui, rapaz, uns playlists massas. Muito bom, velho, muito bom, gente. Não deixem de escutar, não deixem de seguir essa galera. Se vocês querem escutar música de qualidade, podem ir aí que qualidade é garantida, porque os caras são cuidadosos e assim, eu agradeço muito a Deus por esses caras terem cruzado o caminho da gente. Agradeço muito mesmo. A gente que agradece a oportunidade, ter acreditado aí no nosso trabalho, chamado a gente, que foi também, de certa forma, um desafio. Pedi a consultoria aí do professor Guilherme Abreu aí, porque eu sabia que ia arrebentar, ia dar aula pra gente aí. No próximo ele volta também para falar de década de 80 aí, que vai... Perfeito. Com certeza. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. E é isso aí, galera que tá escutando. Agradeço aí pela audiência de vocês até agora. Um programa provavelmente um pouco mais longo que o outro, mas eu acho que se você chegou até aqui, até nesse ponto, né, de programa, acho que valeu a pena. Muito conteúdo, muita música boa, pra glória de Deus. É isso aí, um abraço para todos vocês e até a próxima. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe. Esse podcast foi produzido por